Paz, gente, bom dia. Esse é o seu projeto devocional Comece Bem Seu Dia. E eu quero falar com você hoje sobre um assunto, logo pela manhã, pela tarde ou pela noite, sobre um altar que é muito importante para nós. Dias atrás eu falei sobre o altar pessoal, sobre a sua vida, sobre a sua intimidade com o Pai, sobre a sua intimidade com Deus. Nós falamos sobre um relacionamento que ele parte de você para com Deus. É único, é exclusivo. Ele não depende de pessoas, ele não depende de lugares, ele não depende de ocasiões. É o seu altar. É aquilo que você entrega para Deus de uma maneira de adoração, para que isso possa chegar até o coração dele. Então, esse é um altar particular, individual. Mas você sabe que existe um altar também que chama-se altar familiar? Um altar que fala sobre um vínculo de família, que fala sobre um vínculo de parentesco, daquelas pessoas que residem na casa, sobre o mesmo teto. Então, o altar, ele pode ser tanto individual, como ele também pode ser familiar. Sabe o que é um altar familiar? Um altar familiar é você e a sua casa adorando a Cristo. É você e sua casa prestando culto. É, e isso eu não digo dentro da igreja. Eu não estou dizendo no lugar físico da igreja. Eu estou dizendo um dia, um momento, uma hora, uma ocasião que você crie para que você tenha uma adoração conjunta com a sua família. Olha que coisa linda poderia ser nós tivéssemos um costume de termos uma adoração em família. Por exemplo, você colocar aí durante o mês, você colocar aí durante a semana, um dia que você possa adorar a Deus junto com a sua família, como que é bom, como que é sadio, como que é saudável, como que isso espiritualmente pode agregar na sua vida. Então, olhe comigo o que diz. Altar familiar. Você sabia que o altar familiar, ele é um altar que ele precisa ser restaurado todos os dias, todos os momentos? Você sabe que os embates na nossa vida são embates que a gente tem com pessoas próximas de nós? Os embates da vida, os maiores embates da vida são com pessoas próximas de nós. Não são com pessoas longe, não. São pessoas próximas, são parentes próximos, são amigos, são pessoas que fazem parte de um convívio nosso e, propriamente dito, às vezes da família. É muito complicado, muito complicado. Nós, hoje, levantarmos um altar dentro da família, uma vez que cada um corre para um lado, cada um tem uma dinâmica, cada um tem um horário. Bom, mas o altar que precisa ser restaurado nessa manhã, nessa tarde ou nessa noite, eu queria lembrar você que é o altar da família. Isso é muito importante. Então, olha só, muitos lares espiritualmente estão sendo apagados dentro de si porque a adoração da família está sendo esquecida, está sendo colocada de lado. Nós estamos muito bom para, às vezes, até criarmos eventos familiares, fazemos uma viagem, comemos num restaurante bom, irmos no cinema, irmos no shopping. Cara, muita coisa dá para se fazer em família, muito lazer. Mas não esqueça, você, amigo, de levantar um altar de adoração familiar. Levantar um altar de adoração dentro da sua casa. Não espere que o altar de adoração ele venha a ser somente na igreja, que ele venha a ser somente quando você está naquelas uma hora e meia dentro da igreja, não. Comece a levantar um altar de adoração dentro da sua casa. Jó, ele tem um bom testemunho, ele tem um bom relato na Bíblia para nos ensinar a respeito de um altar de adoração na família. Olha só o que diz Jó 1,15. Sucedia, pois, que, decorrido o turno dos dias de seus banquetes, enviava Jó e o santificava, e levantava de madrugada e oferecia holocausto,
segundo o número de todos eles, porque dizia Jó: talvez pecaram os meus filhos e amaldiçoaram a Deus no seu coração. Olha só a preocupação de Jó. Olha só a preocupação de Jó. Você que está vendo esse vídeo, Comece Bem o Seu Dia, ele é um projeto devocional de segunda a sexta. É um projeto que fala sobre mensagens diárias para o seu coração e que ela serve para empoderar a sua vida. Então, de segunda a sexta, 7 da manhã, a partir das 7, tem uma palavra para você aqui. Não saia desse vídeo sem antes curtir, sem antes compartilhar no grupo de Zap da família. Isso vai ser muito bom e eu tenho certeza que Deus tem um alcance para alguém que você possa enviar essa mensagem. Voltando aqui, Jó, ele era tão preocupado com o altar de família que ele orava e fazia sacrifício até pela ocasião dos filhos terem pecado contra Deus. Olha só a cabeça de Jó. Ele falava assim: eu vou fazer um sacrifício, um holocausto, porque talvez os meus filhos pecaram. Olha aqui, gente, é muito importante, esse assunto é muito importante. Nós temos horário para fazermos tudo junto com a nossa família. Mas é muito importante você também ter um horário para você orar dentro da sua casa. Chama o seu filho, tira ele do quarto um pouco, fala: filhão, vem cá, 15 minutos de adoração aqui, vamos cantar uma canção, vou refletir uma palavra aqui, 15 minutos. Eu tenho certeza, a sua casa vai mudar. A conversa sobre Deus. Nessa conversa, a gente se perdoa. Nessa conversa, a gente se aproxima. Nessa consagração, coisas podem acontecer. Esse altar protegerá a sua casa de ciladas do inimigo. Sabia disso? Essa adoração familiar afastará da sua casa armadilhas que nós não conhecemos e nós não vemos, mas que acontecem. Então o altar protege a nossa casa de ciladas espirituais e mantém o fogo familiar aceso dentro de um propósito. Em tempos onde o inimigo tenta destruir as famílias, você vai fortificar a sua casa. Você vai levantar muros espirituais para poder guardar a sua família. No nome de Jesus, eu quero nessa manhã trazer essa palavra para você nessa tarde ou nessa noite, de quando o altar da família é restaurado, a família de Deus volta para dentro da casa. Quando o altar familiar é restaurado, o centro volta a ser Cristo. Então, quando o centro volta a ser Cristo, as coisas começam a se encaixar. A casa deixa apenas de ser uma moradia, um lugar de dormir, e a casa volta a ser um lar, volta a ser um lugar de encontro, um lugar de convívio. Uma casa que antes era nervosa, era uma briga, era uma discussão. Quando você levanta um altar de adoração dentro da sua casa, familiar, junto com a sua família, as coisas tendem a melhorar, porque você está atraindo o centro da presença de Deus para dentro da sua casa. Eu quero que você fique com essa palavra nesse dia, nesta tarde, nesta noite. Dê uma atenção para o altar familiar. Que Deus abençoe você, que você tenha um lindo dia, uma linda tarde, uma linda noite. Esse é o seu projeto, comece bem o seu dia. Não saia desse vídeo sem curtir, sem compartilhar e se inscrever nesse canal. Que Deus em Cristo te abençoe. Amém.